Preste atenção na menina de camisa azul. Para alguém passando, isso pode parecer uma interação normal. Um pai parando no posto de gasolina com sua filha e comprando uma bebida para ela. Mas note como ela mantém distância do homem. Cruza os braços e evita contato visual com ele. Por trás dessas imagens, há um segredo perturbador. Ela chama o homem de pai. Mas ele não é seu pai. Tem uma menininha aqui com um homem bem alto. E ela se parece com essa Shasta, a menina que está desaparecida. Mas não tenho certeza se é ela ou não. Eu tô achando bem estranho porque a menina é muito parecida com a da foto. 2 de julho de 2005, há quase 2 meses, Shasta Groene, de 8 anos, e seu irmão Dylan desapareceram perto de Coeur d'Alene, em Idaho, e desde então, há um assassino à solta. Acho que nada podia me preparar para a experiência que tive na investigação de homicídio do caso Groene. É o tipo de caso que me faz ter pesadelos à noite. Ele passava por um local onde moravam várias crianças. Ele vê a Shasta brincando no jardim e começa a vigiar a casa. Ele pensou em tudo para garantir que cometeria o crime perfeito. Mas com apenas 8 anos de idade, Shasta conseguiu enganar um assassino em série e ainda garantiu que ele nunca mais aterrorizasse ninguém. Shasta tinha uma habilidade incrível de controlá-lo. Foi ela mesma quem orquestrou seu próprio resgate. Nos arredores de Coeur d'Alene, em Idaho, Shasta Groene, de 8 anos, vive com seus 2 irmãos mais velhos, Dylan e Slade, sua mãe Brenda e o namorado de Brenda, Mark. Os pais de Shasta se divorciaram quando ela tinha 2 anos. Eles não têm muito dinheiro, mas desfrutam da vida como uma família unida. Minha mãe adorava música. Nós costumávamos dançar pela casa, e ela adorava que todos estavam juntos. Ela sempre queria cozinhar e eu a ajudava. Shasta e seu irmão Dylan, de 9 anos, são inseparáveis. Eles passam o tempo com a família acampando, pescando e brincando ao ar livre juntos. Eu nunca conheci ninguém como ele. Ele era amigo das crianças que sofriam bullying, mas também era super popular. Ele era o meu melhor amigo. Mas ninguém poderia imaginar o que aguardava a família Groene. 6 da manhã do dia 16 de maio de 2005, Shasta está dormindo em seu quarto quando sua mãe a acorda aos gritos. Ela entrou no meu quarto e disse que um homem havia invadido a casa. Shasta tenta entender o que está acontecendo. Ela segue sua mãe até a sala de estar, onde vê um homem com uma espingarda. A princípio, Shasta pensa que ele é um policial. Mas quando ele manda eles deitarem de bruços no chão e usa abraçadeiras e fita adesiva para amarrar as mãos deles, ela percebe que algo de ruim está acontecendo. Meu padrasto Mark disse que não tínhamos dinheiro, e de repente, eu ouvi uns barulhos e ele começou a gritar. 1 a 1. O homem ataca Mark, Brenda e Slade, golpeando-os com um martelo. Eu estava na casa com eles, mas eu já não sabia se estavam mortos ou não. Em seguida, ele vai atrás de Shasta e Dylan, mas tem planos diferentes para eles. Ele me agarrou e me levou para o quintal, e então me colocou debaixo de uma árvore ao lado do meu irmão. As crianças não têm ideia do que o agressor vai fazer com elas, ou porque foram separadas do resto da família. De repente, o irmão deles, Slade, sai da casa ferido na tentativa de fugir. O homem corre atrás dele e o espanca mais, e quando ele para, Slade está quase morto. Ele estava sentado em uma mesa de piquenique, e de repente, ele simplesmente se deitou. O homem coloca as 2 crianças mais novas no carro. Elas não podem fazer nada, e não sabem o que aconteceu com o restante da família. Ele os leva para mais de 150 quilômetros de distância, até um acampamento remoto na Floresta Nacional de Lolo, em Montana, onde revela para as crianças o que fez. Ele pegou um martelo e disse que havia matado minha mãe, meu padrasto e meu irmão com ele. E ele disse que eles estavam mortos e que nós nunca mais íamos vê-los. De volta a casa, um vizinho passa por lá, planejando uma visita rápida. Mas assim que vê a casa, liga imediatamente para a polícia. Fui até a porta da casa para falar com um menino que corta a minha grama, e vi sangue por todo o lado, e ninguém veio me atender. Os policiais chegam e descobrem o pior crime que já viram. Acho que nada podia me preparar para a experiência que tive na investigação de homicídio do caso Groene. Temos uma cena de crime com um homem adulto, uma mulher adulta e um jovem do sexo masculino, e nossa principal preocupação agora são as 2 crianças que não conseguimos encontrar. Eles encontram os corpos de Brenda Groene, seu namorado Mark Mackenzie e seu filho de 13 anos, Slade. Antes de morrer, Slade encontrou forças para voltar para casa e ficar com sua mãe, e seu corpo foi encontrado bem ao lado do dela. Sem sinal de Dylan e Shasta, os investigadores então vasculham pela propriedade.
tentando encontrar algo que possa levá-los às crianças. Os policiais também falam com familiares e amigos, mas ninguém sabe de nada. Em muitos casos de rapto de criança, um familiar é o responsável, e a polícia então entra em contato com o pai das crianças, Steve. Ele admite ter brigado com a ex-mulher há apenas alguns dias sobre a guarda das crianças, e ele faz um apelo no noticiário que gera suspeita. Eu gostaria de mandar uma mensagem para quem sequestrou os meus filhos. Eu peço, por favor, liberte os meus filhos em segurança. Eles não tinham nada a ver com isso. Parece até que o pai das crianças sabe de algo a mais sobre o caso. A polícia faz um teste de polígrafo em Steve, e quando perguntam se ele sabe onde estão as crianças, há uma oscilação. Mas ele continua dizendo que não sabe de nada. Os investigadores usam computação forense para determinar que ele estava em casa na hora dos assassinatos e o livram de suspeita. A polícia volta à estaca zero na busca das 2 crianças desaparecidas. A polícia agora está investigando centenas de pistas na busca por Shasta e Dylan Gurney. Com 2 crianças desaparecidas e um assassino à solta, o medo se espalha pela comunidade, a polícia emite um alerta Amber, e os moradores da região fazem o possível para ajudar. Os investigadores acham que isso pode não ter sido um ataque aleatório, pois nenhum dos bens da família foi roubado e o crime parece muito pessoal. Os corpos das vítimas foram tão machucados que fez parecer um crime passional. Você começa a pensar em quem poderia estar tão irritado com essa família, a ponto de querer causar tanta dor a essas pessoas. Shasta e Dylan perderam 3 membros da família em poucas horas. Agora, tudo o que têm é um ao outro, e estão presos com um assassino onde ninguém pode vê-los ou ouvi-los. O sequestrador não dá nem tempo para lamentarem a perda da família, pois imediatamente começa a abusá-los no acampamento em uma cabana próxima. Ele ficou muito bravo e começou a jogar coisas. Ele descontou sua raiva no Dylan, e foi muito cruel com ele. Ele o abusava e me fazia assistir, e se eu chorasse, ele o maltratava ainda mais. Uma noite, o sequestrador começa a fazer jogos mentais perversos para manipular as crianças. Ele diz às crianças que poderão voltar para casa se fizerem o que ele pede, e até os faz escrever cartas para a família sugerindo que podem voltar. Querido papai, sinto muita saudade de você. Eu e Dylan sabemos o que aconteceu com a mamãe, Mark e Slade, e sentimos muito por eles. Também sentimos saudade da Jessie e do Vance, e talvez possamos nos ver novamente. Dylan e Shasta pensam que o pesadelo pode acabar em breve, mas as cartas nunca são enviadas. Foi apenas mais uma forma cruel do sequestrador manipulá-los. Ele queria que acreditássemos que havia uma chance de sobrevivermos. Mas depois de algum tempo, o Dylan começou a perder a esperança de que as coisas iam melhorar para ele. Com cada segundo que as crianças estão desaparecidas, há menos chance de serem encontradas vivas, e a polícia continua na busca. A polícia descobre sobre um churrasco que aconteceu na casa um dia antes dos assassinatos, e encontra uma impressão digital na porta de um homem que estava no local, Robert Lackner. Ele tem ficha criminal e supostamente devia dinheiro a Brenda e Mark. Os investigadores tentam falar com Robert, mas não conseguem encontrá-lo. Seu agente de condicional diz que ele deixou a cidade logo após os assassinatos. No entanto, quando Robert fala com seu agente de condicional e ouve que a polícia quer falar com ele, ele imediatamente volta por conta própria. Se alguém vai à polícia assim tão rápido, ou é alguém que sente remorso pelo que fez e está querendo confessar, ou é alguém totalmente inocente, querendo se livrar logo disso. Eles o interrogam por horas. Ele nega ter qualquer relação com os crimes e se oferece para fazer um teste de polígrafo, e ele passa no teste. A polícia não encontra nada suspeito e o descarta. À medida que cada pista leva a um beco sem saída, Shasta começa a perceber que seu sequestrador não tem planos de liberá-los. Mas ela e Dylan dependem um do outro, e ao ver o irmão perder a esperança, Shasta sabe que precisa ser forte para seguir em frente. Eu prometi a ele que íamos sair vivos dessa, e essa era a minha forma de confortar meu irmão. Nunca deixaríamos de tentar. As crianças se apoiam uma na outra para superar o trauma, mas o abuso está longe de acabar. O homem começa a forçar as crianças a consumirem drogas e álcool, e quando vê que elas estão sob o efeito das drogas, ele conta histórias horríveis sobre o que fez com outras crianças. Ele só não tinha ideia de que a menina de 8 anos lembraria de tudo e eventualmente o denunciaria.
Ele descreveu detalhadamente os assassinatos das duas irmãs de Seattle, Samie White e Carmen. Ele nos contou exatamente como tinha feito e onde deixou os corpos. Quando ele começou a contar sobre os assassinatos, eu pensei, vou fingir que estou me interessando por isso. Ao descobrir os crimes do homem, ela elabora um plano. Ela sabe que ele sente algum tipo de conexão com ela e decide usar isso contra ele, fingindo ser sua amiga. Eu fazia perguntas sobre sua vida pessoal, sobre sua família, e se eu poderia conhecê-los um dia. Foi algo consciente, eu precisava fazê-lo pensar que eu o amava e que queria ficar lá com ele. No início, seu plano parece funcionar, e o homem começa a agir um pouco mais gentilmente com eles. Mas após um mês, as coisas tomam um rumo ainda mais trágico. O sequestrador disse às crianças que se pegassem um esquilo, poderiam voltar para casa, e eles tentam diariamente, até que Dylan finalmente consegue pegar um esquilo. Após completarem o desafio que o homem passou, eles têm esperança de que tudo possa estar chegando ao fim e acham que o sequestrador vai finalmente os liberar. Mas novamente, o homem mentiu para eles, e o breve alívio de Shasta e Dylan logo acaba. Eu tinha acabado de dar um abraço no Dylan. Eu estava segurando sua mão, e ouvi um barulho de tiro, e de repente, senti a mão dele escorregar da minha. Eu não consegui dizer nada, eu nem consegui gritar, eu simplesmente não sabia o que fazer. O homem atira em Dylan 2 vezes, bem na frente de Shasta. Ele veio até mim chorando e disse que foi um acidente e que ele não queria fazer isso. Eu não sei sobre o primeiro tiro, mas sei que o segundo foi de propósito. Ele disse que fez isso para que Dylan não sentisse dor. Ela acabou de ver outro irmão ser morto, e agora o homem a obriga a ajudá-lo a mover o corpo de Dylan para uma lona onde ele o queima. Dylan e Shasta estavam se ajudando, mas agora a menina está sozinha, enfrentando uma situação que nenhuma criança de 8 anos deveria passar. Eu estava tão confusa, e lembro que fiquei cerca de uma semana sem falar. Eu não conseguia falar nada, eu estava meio paralisada. 6 semanas após o sequestro, o homem decide levá-la para um acampamento diferente. Eles estavam em um local remoto onde ninguém podia vê-los ou ouvi-los. Mas após o assassinato do irmão dela, ele a leva para um ponto mais baixo na montanha. O homem a deixa acorrentada dentro da tenda e ela consegue até ver pessoas passando perto. Ela quer fugir, mas sabe que ele vai matá-la se tentar chamar a atenção das pessoas. Então fica em silêncio. Uma noite, mesmo depois de Shasta ter cumprido todas as suas ordens, o homem decide que tem que matá-la. Ele disse algo tipo, você pode escolher entre ser estrangulada ou levar um tiro como seu irmão, o que seria mais rápido. Senti que se eu escolhesse ser estrangulada, talvez ainda tivesse uma chance de convencê-lo a desistir de me matar. O homem coloca uma corda no pescoço de Shasta e começa a puxar. Após perder a família e passar quase 2 meses de tortura, ela está quase desistindo. Eu lembro de ver o rosto da minha mãe e ouvir a voz dela, e então tudo ficou branco, e depois tudo meio que foi voltando. Mesmo após partirem, a família de Shasta lhe dá força para continuar lutando. Mas ela precisa pensar rápido. Eu consegui um pouco de fôlego para dizer, Jet, por favor não faça isso. Jet é o apelido do homem que ele contou às crianças, e essa é a última tentativa de Shasta de sobreviver e manipular o homem, contando com o apego emocional dele por ela. Eu percebi que quando eu usava esse nome com ele, parecia que ele suavizava um pouco, e na hora ele ficou tipo, o que você disse? Ele começou a chorar e disse que não conseguia mais fazer aquilo. Shasta o convence a deixar que ela viva um pouco mais, e mesmo após ele tentar matá-la, ela continua a cultivar o relacionamento deles na esperança de que isso ajude a sobreviver. Sempre que falávamos sobre eu ir para casa, eu dizia que não queria ir, que queria ficar com ele, e ele ficava bem surpreso. Dava para perceber que ele estava começando a confiar em mim. 2 de julho de 2005, 7 semanas desde o sequestro. Após ganhar a confiança do seu sequestrador, Shasta finalmente vê uma chance real de voltar para casa. Ele basicamente me perguntou se eu seria tipo a filha dele, se eu o chamaria de pai. Ele disse que queria me levar para conhecer a mãe dele, e eu disse que topava. Ela está se aproximando da chance de voltar a um lugar com pessoas que podem notá-la. Mas ela sabe que precisa ganhar a confiança do homem ainda mais para que seja vista em público. Eu perguntei se ele podia me levar no lugar onde eu cresci,
pois eu queria mostrar para ele onde estudei e mostrar onde minha melhor amiga mora. Falei que esses lugares eram importantes para mim e queria mostrar para ele, pois ele era importante para mim, e ele concordou em me levar. Quase 2 meses após Dylan e Shasta Groene desaparecerem, Shasta faz seu sequestrador levá-la de volta a Coeur d'Alene, parando em uma loja de conveniência, rezando para que alguém anote e intervenha. A polícia recebe uma pista, mas só depois que o gerente revisa as imagens de segurança que identifica Shasta após ela sair da loja. Eu lembro de ter esperança, mas sentia que ia ser difícil. O homem pergunta se ela está com fome, e sabendo que provavelmente haverá pessoas que a verão, ela diz que sim, e eles vão ao restaurante Dennis em Coeur d'Alene. Enquanto eu entrava, notei que tinha um cartaz de pessoa desaparecida com a minha foto logo na entrada. Tinha um cara lá fora com seus amigos. Ele acenou com a cabeça para mim e eu acenei de volta. Ele foi até o balcão e fez parecer que estava conversando com uma das garçonetes, e então eu vi ela olhar para mim. Eles eram minha única mesa naquele momento, e eu a reconheci na hora. Ele controlava tudo que ela fazia, ela não podia nem falar sem a permissão dele, e eu senti que havia algo de errado ali. A garçonete Amber Jean não faz ideia de quem é o homem ou do que ele é capaz, mas ela não pode deixar ele saber que ela desconfia dele. Eu falei com meu gerente e disse que deveríamos ligar para a polícia de Coeur d'Alene, pois eu achava que aquela menina era Shasta Groene. Falei que pagaria pela comida dele se eu estivesse errada. Outras pessoas no restaurante também notaram a menina, e os policiais finalmente receberam a ligação que esperavam há meses. Tem uma menininha aqui com um homem bem alto, e ela se parece com essa Shasta, a menina que está desaparecida, mas não tenho certeza se é ela ou não. Shasta percebe que a reconhecem, mas ainda não sabe se conseguirá escapar. Lembro que ele era muito inteligente, então mesmo se soubessem que eu estava com ele, talvez ele tivesse uma desculpa para dar e eles simplesmente iriam embora e não achariam nada de errado. Todos esperam a polícia chegar, mas o homem já quer ir embora, e se ele fugir com a garota, não dá para saber o que fará depois. As pessoas no restaurante então entram em ação. Amber finge ter problemas ao imprimir sua conta para que ele fique sentado mais tempo, e outros no restaurante se posicionam para impedi-lo de sair pela porta. Finalmente, a polícia chega e pergunta o nome dela, e após a menina dizer seu nome, eles imediatamente pegam o homem, e ela respira aliviada. O restaurante inteiro começou a aplaudir. Parecia que todos sabiam que eu era uma pessoa desaparecida, e foi como se todos tivessem desempenhado um papel no meu resgate. Antes mesmo de saírem do restaurante, Shasta diz à polícia que o homem matou sua família e a sequestrou. Ele é Joseph Duncan, de 42 anos, um criminoso sexual nível 3. Ele tinha apenas 15 anos quando seu primeiro crime sexual foi registrado. Em 2004 ele foi acusado de molestar um menino em Minnesota. E no momento, era um fugitivo após pegar $15 mil emprestados e fugir. A polícia vasculha o carro roubado que ele estava dirigindo e encontra uma espingarda, além de equipamentos de vídeo com gravações de Dylan e Shasta enquanto os mantinha em cativeiro. Shasta está finalmente segura, mas Dylan segue desaparecido. Joseph fica em silêncio e os policiais não conseguem obter nenhuma informação dele, e eles têm que recorrer à menina. Ela imediatamente se abre, revelando o que aconteceu com seu irmão, e conta sobre os horrores inimagináveis que ela e Dylan passaram nas últimas 7 semanas. É incrível pensar que uma menina de 8 anos tenha passado por tudo isso, e depois ainda ter que contar toda a experiência para um investigador. Ela viveu coisas que adultos ficariam traumatizados para o resto de suas vidas. Shasta conta toda a sua história, e até revela a informação que Joseph contou sobre outros assassinatos. Eu lembrava de tudo, e contei aos investigadores tudo o que ele tinha me dito. Joseph Duncan finalmente confessa, e diz à polícia como pegava seus alvos. Ele dirigia e usava um GPS para marcar as casas com crianças onde ele poderia parar. Ele passou de carro pela casa dos Groene e viu Shasta e Dylan brincando no jardim. Ele estudou a casa e a família por dias, preparando-se para a noite do ataque. Eu lembro dele me contando que conseguiu fazer o cachorro ir até ele, deu petiscos e coisas assim, e fez amizade com nosso pitbull. Então, quando ele invadiu nossa casa, ele sabia que o cachorro não seria um problema. Ele pensou em tudo para garantir que cometeria o crime perfeito. No julgamento, o júri precisa assistir ao vídeo que o próprio Joseph gravou do que fez com as crianças,
e as imagens mostram sua terrível brutalidade. Eu acho que é provavelmente a coisa mais perturbadora que já vi em toda a minha vida. Embora o vídeo seja extremamente perturbador, ele é a peça-chave de evidência que os promotores podem usar para dar a pena de morte para Joseph Duncan. 16 de outubro de 2006, Joseph Duncan se declara culpado de 3 acusações de sequestro e 3 de homicídio em primeiro grau nas mortes de Brenda Mark e Slade, e ele recebe 3 penas de prisão perpétua. Mais tarde, ele se declara culpado de 10 acusações relacionadas ao sequestro e agressão sexual de Shasta e Dylan, e ao assassinato de Dylan, e ele é condenado à morte. Tenho que dizer que em 31 anos de carreira, atuando no sistema de justiça criminal, eu nunca conheci alguém tão maligno quanto Joseph Duncan. Ele é enviado para uma prisão federal em Indiana e estava no corredor da morte até 28 de março de 2021, quando morreu devido a um câncer no cérebro. Shasta está finalmente livre do monstro e começa sua longa jornada de cura. A comunidade local se reúne para celebrar o aniversário do seu falecido irmão, Slade. Ele era um ótimo irmão para mim, e era sempre muito gentil com as pessoas. Feliz aniversário, e diga à mamãe, ao Dylan e ao Mark que eu os amo muito, e espero que possamos vê-los novamente. Shasta tenta seguir em frente, mas após tudo o que passou tão jovem, sua vida não é nada fácil. Eu estava feliz por estar segura, mas ainda havia uma parte de mim que pensava que isso poderia acontecer de novo. Lidando com um severo transtorno de estresse pós-traumático, Shasta odeia ser reconhecida por toda parte e ter que fazer terapia. Eu só queria ser uma adolescente normal, mas ainda havia questões legais envolvendo Joseph Duncan, ainda tinha a terapia que eu precisava fazer e eu não me sentia bem comigo mesma, então eu acho que tudo isso meio que me levou ao limite. Shasta recorre às drogas e ao álcool para tentar fugir. Ela passa sua adolescência em uma instituição onde conhece outras garotas que tiveram experiências semelhantes com o abuso de substâncias. A juíza foi bem honesta comigo e disse algo como: Shasta, sinto que você tem muito a oferecer às pessoas e sei que você é muito melhor do que está sendo. Ela começa a mudar sua vida depois de ter filhos e conhecer seu marido, que é parente de Samiejo White e Carmen Cubias, as irmãs de Seattle que Joseph Duncan confessou ter matado. Por muito tempo, eu tive a sensação de que não poderia ter filhos, mas ele não vai tirar de mim o fato de que posso trazer crianças a este mundo. As coisas acontecem por uma razão. Por exemplo, eu não teria tido meu filho mais novo se eu não tivesse conhecido o pai dele. Tudo era para acontecer desse jeito. Shasta agora foca em todo o apoio que recebeu das pessoas que conheceu por causa do que aconteceu com ela. Ainda mantenho contato com um cara que me ajudou no restaurante. O nome dele é Nick Chapman. Alguns dos investigadores e policiais que trabalharam no meu caso me levaram para a casa deles e eu conheci seus filhos. Eles tornaram minha vida muito mais fácil. Me permitiram ser criança quando eu sentia que não podia. Com a vida que construiu e todo o amor ao seu redor, ela sabe que é importante olhar para frente e não deixar que seu agressor dite sua vida. Eu não o odeio pelas coisas que ele fez. Na verdade, eu o perdoo, pois se eu não o perdoar, ele vai controlar minha vida. Quero que ele saiba que estou fazendo coisas boas com minha vida, para que ele veja que ele não me controla e não me afeta mais. Hoje em dia, Shasta gosta de passar tempo com sua família e espera se tornar uma conselheira para usar sua experiência e apoiar outros que passaram por dificuldades. Eu sei que eu sobrevivi por um motivo, e sei que há uma razão para eu ainda estar neste planeta. Eu estou aqui para ajudar outras pessoas. Se há alguém no mundo agora sendo abusado, e ouve que estou desistindo, isso não o ajudaria.